A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco mais esse dia para nos achegarmos na presença de Deus e cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias o Pai amado tem nos dado força de lermos um capítulo da Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, meditarmos no ensinamento do Senhor e alimentarmos a nossa alma com toda a graça, verdade, fé e esperança que o Senhor tem nos dado. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 14. O título desse capítulo é Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Calebe é companheiro de Josué, aquele que foi junto com ele mais 10 homens espiar a terra de Canaã, a mandado de Moisés, e volta falando maravilhas, e por acreditar no poder de Deus e na fidelidade que ele tem ao Senhor, muitos inclusive são os atributos positivos que nós temos para seguir a Calebe e a Josué como verdadeiros homens de Deus. Então vamos fazer aqui a leitura, começando o capítulo 14, dizendo assim: Isso, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança, terra de Canaã, e o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Portanto, as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles, porque da parte do Senhor cabia aos levitas. Eu vou deixar para vocês aqui um mapa para que vocês vejam a repartição como foi. Nós já estudamos isso antes, mas é sempre bom lembrar. No nosso lado direito, nós vamos ter ao leste as 2 tribos e meia, que são os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Vocês podem ver que Manassés fica bem no centro da divisão e eles são o que mais possuem terra, porque eles tinham muitos e muitos gados. Manassés, na verdade, é filho de José, ele e Efraim. E continua dizendo assim: porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não deram herança na terra, senão as cidades que habitavam, certo? E os seus arrebaldes para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizera. Então, José, o filho José, não ganha possessão de terras. Jacó vez dá para o filho José, que José reparta com os filhos, ele deu direto para os netos, tanto para Efraim quanto para Manassés. Ele prometeu que a terra que o Senhor havia prometido para ele, a terra que mana leite e mel, ela seria dividida também entre os seus 2 netos. A conta continua fechando em 12, porque entram 2 filhos de José, mas sai José e sai os levitas. Os levitas também não possuem herança da parte do Senhor em terras. Eles têm a herança do sacerdócio, do ministério, e tudo que é oferecido ao Senhor. Em algumas ofertas, eles têm parte dessa oferta. Glórias a Deus. A partir de agora, nós vamos falar de Calebe. Então, no verso 6, diz assim: Então, os filhos de Judá chegaram a José em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Glórias a Deus. Quando o Senhor fala com Moisés, ele fala que estaria extirpando os 10 homens que voltaram e contaminaram todo o arraial de Israel, dizendo para eles que não tinham condições, que Deus havia prometido a terra, mas que eles não teriam chance nenhuma contra aqueles gigantes, os anaquins, e que eles pareciam gafanhotos ao lado deles. Então, percam a esperança, nós vamos ficar aqui no deserto, porque o que o Senhor nos promete não tem condições de acontecer em nossa vida. Mas tanto Calebe quanto Josué falaram: a terra é maravilhosa, o Senhor preparou para nós uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. E quando perguntaram dos gigantes, ele disse: o Senhor é conosco. Então o Senhor se agradou muito de Calebe. E no verso 7 ele vai dizer assim, Calebe está falando dele, né? Falando da promessa que o Senhor fez para ele. Faça bastante atenção na leitura,
para que você possa se alimentar dessa virtude que vinha de Caleb. Da idade de 40 anos era eu, aqui é Caleb falando para Josué, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Olha que maravilha, irmãos. Era o que o coração dele sentia. Ele voltou cheio de coragem, cheio de esperança. O coração dele falando em favor do Pai Todo-Poderoso. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou os teus pés será tua, e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Olha que legal. Moisés fala para ele: pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Ele não fala o Senhor teu Deus, ele fala o Senhor meu Deus. Olha como Moisés tinha Deus para ele acreditava em Deus, no poder de Deus. Meu Deus, né? Porque você acreditou no meu Deus. Que homens valentes, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo de Deus. E ele continua falando, diz assim agora a partir do verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. 45 anos de quando foi feita a promessa para ele. Quando nós falamos, irmãos, de paciência, paciência mesmo. Caleb esperou 45 anos para reivindicar a terra que o Senhor havia prometido para ele através da boca de Moisés. E ele fala o seguinte: 45 anos desde o dia que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou de idade de 85 anos. Ele tinha 40 quando Moisés prometeu para ele que onde a sola do pé dele pisou, aquela terra seria dele. 45 anos depois, ele com 85 anos, ele está reivindicando essa parte que o Senhor colocou na vida dele. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. E agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Glórias a Deus. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o nosso Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glórias a Deus. Ele pede a terra, ele pede Hebrom, ele fala ali que tinha os anaquins, ali que tinha os gigantes, né? Mas o Senhor não é aquele que vai comigo para que eu possa ter essa terra em possessão? Irmãos, mais uma vez ele confirma a fé dele em Deus. Eu lendo esse capítulo, eu consegui anotar algumas qualidades que Caleb tem para que nós também possamos imitá-lo, que ele seja exemplo para a gente. Irmãos, fidelidade. Ele é totalmente fiel a Deus, ele acredita em Deus, ele não se desviou querendo procurar um outro Deus, ele é totalmente fiel ao Senhor. Ele é obediente, ele é paciente, ele esperou 45 anos, né? Ele perseverou, ele lutou, ele disse, olha, a força que eu tinha com 40 anos, eu ainda tenho essa força. Ele sabe que essa força é de Deus. Ele tem destemor, ele é destemido, ele sabe que quando ele vai para a batalha em nome do Senhor, o nosso Deus, ele já é vencedor. Ele anda em retidão com Deus e principalmente ele fala a verdade. Aqui ele disse assim no verso 7, como sentia o meu coração. Ele falou a verdade, como sentia o coração dele. Os anaquins eram grandes, mas no coração dele sabia que a terra era muito boa e que o Senhor ia com seus filhos. Então é um homem cheio de qualidades. Caleb e Josué
verdadeiros homens de Deus, assim como o seu servo Moisés também foi um verdadeiro homem de Deus. Vamos orar, irmãos, e pedir para que o Senhor se use de nós, que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus, que o Senhor nos revista de humildade, que o Senhor mande para a gente os dons do céu, para que a gente abra a boca e fale da palavra do Senhor. E mais do que falar, que nós tenhamos atitudes de Cristo Jesus, de amar o próximo, de sermos pacientes, de termos compaixão e de sermos humildes, porque Cristo Jesus, uma das principais qualidades dele era a humildade. Glórias a Deus. Se você puder, feche os teus olhos e se mantenha na comunhão com Cristo Jesus. Aleluia, 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 glórias a Deus. Nosso amado Pai, nosso amado Cristo Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante, Pai, da Tua santa e gloriosa presença, primeiramente, Pai, para Te agradecer por ter nos sustentado até esse presente momento, por não ter olhado nossas falhas, nossos erros, ter perdoado os nossos pecados e ter suprido toda a nossa necessidade. Senhor, queremos ser como Caleb, Pai, queremos ser como Josué, queremos ser como Moisés, Pai, que todos esses homens andaram em retidão no Teu caminho, não se desviaram, não perderam a fé, mas tinham a certeza absoluta que já eram vitoriosos em nome do Senhor. Que assim também seja o nosso coração. Pai amado, tudo que Te pedimos e Te agradecemos é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.